domínio da função é o R3, pontos críticos, temos gradiente df ponto x, y, z igual a 2x menos 2xz, componente df dx, depois a componente df de y é menos 2y mais z, e a componente df dz igual a y menos x². E este vetor deve ser o vetor nulo, não é? Ou seja, ficamos aqui com um sistema em que a primeira equação é 2x menos 2xz igual a 0, ou seja, x que multiplica 1 menos z igual a 0, né? Isto vem da equação que se extrai em relação à primeira componente, do vetor gradiente. Para a segunda componente temos menos 2y mais z igual a 0. E para a terceira temos y menos x² igual a 0. E de maneira que temos, em relação à primeira equação, temos uma possibilidade, que é x igual a 0. E na outra equação podemos escrever z igual a 2y. E podemos escrever y igual a x². Ou, outra possibilidade é, na primeira equação, termos o z igual a 1. E nas equações de baixo termos as mesmas expressões, não é? De maneira que fica x igual a 0, o y igual a x², portanto fica y igual a 0. Sabendo o y também multiplica-se por 2 e tem-se z igual a 0. É? Portanto, uma possibilidade é o ponto de coordenadas 0, 0, 0. Ou, outra possibilidade é ter z, estava a escrever assim, z igual a 1, não é? O y igual a 1 meio e o x ao quadrado será 1 meio, portanto o x será mais ou menos raiz de 2 sobre 2, não é? A raiz quadrada de 1 meio. E portanto os pontos críticos são o ponto 0, 0, 0 e o ponto, e depois temos mais dois pontos, não é? O ponto raiz de 2 sobre 2, vírgula 1 meio 1 e ainda o menos raiz de 2 sobre 2, 1 meio 1. Ok? Temos três pontos críticos, este e este. Okay. Então, pontos onde o gradiente é o vetor nulo. E agora interessa-nos saber, em relação a cada um destes pontos, qual é a natureza do ponto. Se é um ponto de mínimo local, global, para já vamos estudar as derivadas de segunda ordem para ver se tem informação sobre a natureza local, não é? E para isso íamos buscar a matriz hessiana, portanto agora íamos calcular a matriz hessiana de f no ponto de coordenadas x, y, z. Portanto já temos as primeiras derivadas, agora só temos que voltar a derivar. Se derivarmos em ordem a x, a primeira componente do vetor gradiente, temos esta entrada da matriz hessiana, não é? O d2f dx2. Portanto, fica 2 menos 2z. Se derivarmos em y, obtemos 0. Se derivarmos em z, obtemos menos 2x, não é? Menos 2x na primeira linha. Ela é assimétrica, não é? Esta função é uma função de classe infinito, portanto, estas derivadas cruzadas são iguais. Portanto, aqui fica 0. Ou seja, se derivarmos a segunda componente do vetor gradiente em relação a x, obtemos 0. Aqui obtemos menos 2 e aqui obtemos 1. E, portanto, aqui em baixo, pela mesma razão também de simetria, fica menos 2x, 1. E agora só temos que calcular a derivada em ordem a z da componente df dz e obtemos 0. De maneira que temos aqui a matriz hessiana num qualquer ponto. E agora vamos para os pontos críticos 1 a 1, ver o que é que acontece. Portanto, no ponto crítico, a matriz hessiana no ponto crítico 0, 0, 0 fica 2, 0, 0, 0, menos 2, 1, 0, 1, 0. E com esta matriz existem vetores próprios de sinais contrários, logo é um ponto de célula, não é?
existe em valores, não é vetores, é valores próprios de sinal contrário. Logo, 0, 0, 0 é ponto de célula, ok? E a mesma coisa agora em relação aos outros pontos. Se fizer nos pontos a matriz hessiana nos pontos H e F, vamos fazer, por exemplo, no ponto raiz 2 sobre 2, vírgula 1 meio 1. Fica 0, 0, menos raiz 2, né? 0, menos 2, 1, menos raiz 2, 1, 0. Aqui a mesma coisa também. Existem. Depois aqui há várias técnicas que por vezes podem usar para tentar conhecer o sinal dos valores próprios, que é o aspecto importante. Existem valores próprios de sinal contrário. Logo, o ponto de coordenada raiz 2 sobre 2, 1 meio 1 é ponto de célula. E a mesma coisa acontece no ponto menos raiz 2 sobre 2, que é o último que falta, 1 meio 1. Aqui fica 0, 0, raiz 2. Aqui fica 0, menos 2, 1. Aqui fica raiz 2, 1, 0. E a mesma, existem valores próprios de sinal contrário. Logo, este ponto, menos raiz 2 sobre 2, vírgula 1 meio 1, é ponto de célula.